pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna, sou nutricionista formada pela Faculdade Pernambucana de Saúde desde 2018. Sou especialista em nutrição materno-infantil através do programa de residência do IMIP e atualmente estou trabalhando aqui na EBSER, no Hospital Universitário de Lagarto, e com ênfase na pediatria, tá bom? Fui convidada para dar uma aula para vocês sobre as fórmulas infantis na prática hospitalar. Bom, primeiramente, gostaria de dizer que o aleitamento materno, ele é o melhor alimento para todas as crianças, certo? Tanto a OMS como a Unicef, eles preconizam que o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e para as crianças menores de 2 anos são uma das estratégias mais eficazes para diminuir a mortalidade infantil e reduzir a prevalência de desnutrição. Então, a gente recomenda que as crianças de 0 a 6 meses façam o uso do aleitamento materno exclusivo. Mas sabemos, né, que em alguns casos o aleitamento materno ele não vai ser possível, né? E por este motivo existiu na indústria a formulação de leites de fórmulas infantis, né, modificadas a partir do leite de vaca. Então, eles pegaram o leite de vaca e fizeram uma modificação para poder fazer com que essas fórmulas estivessem mais aptas e se chegasse ao menos um pouquinho mais perto do aleitamento materno. Lembrando que o leite de vaca, ele não pode ser oferecido para crianças menores de 1 ano de idade. Então, a indústria fez desse leite essa modificação, com a intenção de chegar perto do leite humano. Mas, mesmo assim, torno a dizer que o aleitamento materno, ele é o padrão ouro, ele é o melhor alimento para as crianças. E com isso, a nossa segunda alternativa são as fórmulas infantis. Então, o que seriam essas fórmulas infantis? É um alimento em pó de preparo com água que proporciona uma nutrição completa e balanceada, podendo ser usado de forma exclusiva ou complemento alimentar. Por exemplo, tenho crianças de 0 a 6 meses que fazem uso do aleitamento materno, mas que também utilizam as fórmulas infantis como complemento. Ou acima de 6 meses, onde a gente sabe que já inicia a introdução alimentar. Então, pode ser feita a introdução alimentar, o alimento, mais a fórmula infantil. E aí, qual seria a composição dessa fórmula? Elas podem ser elaboradas a partir do leite de vaca, como eu já havia dito, ou do leite de cabra ou do extrato de soja. Possui uma redução no teor de proteínas e de eletrólitos. A substituição da parte do teor de lipídios também por um óleo vegetal e ocorre a adição de carboidratos como maltodextrina, sacarose e de vitaminas e minerais. E quais são as classificações dessa fórmula? A gente pode classificar essa fórmula de 3 formas. Da fórmula polimérica, que é a fórmula padrão que nós temos, ou seja, todos os macronutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas estão na sua forma intacta. Podemos também chamar de fórmula semi-elementar ou extensamente hidrolisada, onde principalmente a proteína ela está numa fórmula mais extensamente hidrolisada, quer dizer que a fórmula da proteína ela está mais quebradinha, ou seja, tem dipeptídeos, tem dipeptídeos e tem aminoácidos livres. E temos as fórmulas elementar ou de aminoácidos livres, que é quando a gente encontra a fórmula, a proteína, né, a molécula da proteína, toda quebradinha, ou seja, só com os aminoácidos livres, tá? E aí, o que seriam as fórmulas de partida? São basicamente as fórmulas onde a gente inicia no primeiro mês de vida, no primeiro dia de vida, se for o caso, e vai até os 6 meses. Elas preenchem adequadamente as necessidades nutricionais de crianças saudáveis, quando utilizadas de forma exclusiva até os 6 meses. E essa fórmula ela contém lactose e grande quantidade de proteína. Eu trouxe aqui alguns exemplos, certo? Temos o Apitamil, o NAN, Nestogênio, Mirupa. Então, são fórmulas que a gente pode estar oferecendo para essas crianças do nascimento até os 6 meses de vida. Por isso que a gente chama de partida, certo? E temos as fórmulas de segmento, que são as fórmulas que vai dar segmento à alimentação daquelas crianças a partir dos 6 meses. Ou seja, são semelhantes às fórmulas de partida, porém, a gente utiliza a partir dos 6 meses. Então, também temos o Apitamil 2, o NAN, o Nestogênio e o Mirupa. O que vai diferenciar é a numeração.
No de partida, a gente tem o número 1 e no de segmento a gente tem o número 2. E possuímos também as fórmulas à base de soja, certo? Que são elaboradas a partir da proteína isolada de soja, isentas de lactose e sacarose, e é um tipo de fórmula que a gente vai utilizar nas crianças que apresentam algum tipo de intolerância à lactose, ou que possuem algum erro inato do metabolismo, como a galactosemia, ou que apresentam alergia à proteína do leite de vaca, mas não por outras reações alérgicas, certo? Normalmente a gente utiliza a partir dos 6 meses de vida. Além disso, possuímos também as fórmulas que são isentas de lactose, que são indicadas para aquelas crianças que apresentam a intolerância à lactose ou a doença celíaca. Que no caso a doença celíaca é a intolerância ao glúten. Apresentam basicamente a mesma composição das outras fórmulas, elas apenas estão isentas da lactose, certo? E aí, como exemplo, a gente tem o NAN e o Aptamil. Normalmente, a gente utiliza muito esse leite isento de lactose quando a criança apresenta bastante diarreias. Então, a gente sabe que quando a criança apresenta diarreia, a primeira enzima que é perdida é a lactase. E aí, esse intestino da criança vai precisar de um repouso para poder voltar a produzir a lactase. E aí, com isso, a gente utiliza essas fórmulas como fórmula transitória. E aí, após ela melhorar da diarreia, a gente volta para as fórmulas comuns. E também temos as fórmulas anti-regurgitação, que aí são mais espessas, elas são indicadas para crianças que vão apresentar algum tipo de disfunção fisiológica, né, como no caso, quando tem um estômago muito pequenininho, quando tem um esôfago curto, ou quando apresentam o diagnóstico de refluxo gastroesofágico. E aí, ela contém lactose, contém maltodextrina e amido de arroz ou de milho pré-gelatinizado. Acontece o quê? Ela pode ser um pouquinho mais grossinha, e aí, quando chega no estômago da criança, ao contato com o suco gástrico, ela gelatiniza. E aí, no que gelatiniza, ele não vai ter o retorno do leite, né, pelo esôfago. E aí, vai diminuir os sintomas dos refluxos que essas crianças têm que apresentar. E aí, a gente tem as fórmulas semi-elementares, como eu falei no início, ou extensamente hidrolisadas, que são fórmulas à base da proteína do soro de leite ou de soja, extremamente hidrolisadas, que encontra-se nas formas de aminoácidos livres, mas não é 100%, e ou peptídeos, né? E aí a desvantagem é que normalmente essas fórmulas têm um sabor um pouco mais ruins e não é muito agradável no paladar das crianças, além do alto custo. A gente costuma usar bastante Pregomil, Alfarrel, Peptamen. E aí, para quais crianças que são a indicação? Normalmente, alergia à proteína do leite de vaca, quando não apresenta sintomatologia de anafilaxia ou desnutrição. Então, a gente já inicia com essa fórmula extensamente hidrolisada, avalia como é que essa criança vai ficar. Por exemplo, aquelas que apresentam sintomas como sangue nas fezes ou refluxo, e aí a gente inicia com a extensamente hidrolisada. Se essa criança apresentou uma reação alérgica por anafilaxia ou apresenta uma desnutrição grave, a gente já entra para as fórmulas de aminoácidos livres, que aí, no caso, são as fórmulas elementares, e aí são elaboradas à base do hidrolisado proteico. É quando a gente encontra a proteína totalmente quebradinha, totalmente aminoácidos livres. São isentos de lactose, sacarose, frutose, galactose e o glúten. E aí, indicados para intolerantes, aos celíacos, a criança que tem um erro inato do metabolismo de galactosemia, os alérgicos à proteína do leite de vaca, IgE mediada ou não, má absorção intestinal, síndrome do intestino curto, doença de Crohn, diarreias graves. Ela abrange um grupo maior de patologias, quando não tolerado a extensamente hidrolisada. E aí a gente também tem as fórmulas para prematuro, que são aquelas crianças que nasceram num tempinho antes, e aí a gente tem que levar em consideração que o intestino dessas crianças ainda está um pouquinho imaturo. Então, a gente vai levar em consideração a imaturidade digestiva e metabólica dessas crianças. As fórmulas, elas possuem mais caloria, mais proteína, justamente para que essas crianças consigam ter o ganho de peso desejado, que a gente espera. E aí a gente tem como exemplo o Aptamil Pré, o Pré-NAN, o Enfamil Pré. Nota que na lata, ela já vai vir com o nome Pré, já de prematuro. E também possuímos as fórmulas hipercalóricas e hiperproteicas,
que são indicadas para atender as necessidades nutricionais daqueles que necessitam de um aporte calórico aumentado, porém de volume menor, como é o caso das crianças com cardiopatias, por exemplo, ou desnutrição grave. E aí as crianças com cardiopatias, normalmente elas precisam de um volume um pouco menor, mas precisam de mais calorias. Então a gente já leva em consideração uma possibilidade de ser um Infatrim, que é usado de 0 até 3 anos de idade. Além disso, também possuímos as fórmulas, ou suplementos para as crianças acima de 1 ano de idade, que aí no caso o Pediassure, Fortino, Nutri Júnior, que são usados tanto para complementar o alimento, uma criança que chega para a gente desnutrida, então a gente vai oferecer a alimentação mais essa suplementação, ou como naqueles casos de crianças que possuem, por exemplo, gastrostomia, que passam a vida, o restante da vida, usando sonda, e aí a gente pode estar usando essas fórmulas, tá bom? E aí a definição, trouxe aqui um pouquinho, além das fórmulas, sobre o que é a definição da terapia nutricional oral, que ela constitui uma maneira, de oferecer todos os nutrientes necessários para a manutenção da vida e do crescimento celular e tecidual, minimizando ou revertendo o impacto da desnutrição, quando o paciente é capaz de ingerir o alimento pela boca. E aí, alguns estudos mostram que, em certos grupos de pacientes, a terapia nutricional oral ela é tão eficaz quanto a alimentação interal. Também oferece uma vantagem em termos de custo, constitui uma opção mais saudável ao longo do tempo para esses pacientes que podem deglutir, certo? Então, o intestino dessas crianças tem que estar funcionante para a terapia oral. E quando não funcionante, a gente tem a indicação da terapia nutricional enteral, que aí, para a gente pensa no quesito de reduzir o risco de desnutrição, a indicação, quando a ingestão oral estiver inferior ou menor que 2/3 das necessidades diárias, quando o trato digestivo estiver total ou parcialmente funcionante, e quando não funciona o trato intestinal, a gente tem a possibilidade da NPT, que é a nutrição parenteral total. E aí, quais são as contraindicações da terapia nutricional enteral? A disfunção do trato gastrointestinal ou condição que requer repouso intestinal, disfunção mecânica do trato gastrointestinal, refluxo, íleo paralítico, hemorragia gastrointestinal severa, vômitos e diarreias intermitentes, fístula do trato gastrointestinal quando tem um alto débito maior que 500 ml dia, enterocolite severa, pancreatite aguda grave e doenças terminais com expectativas de vida de utilizar a terapia nutricional inferior a 5 a 7 dias. Então, isso seriam contraindicações da gente fazer o uso do trato gastrointestinal dessas crianças. Então, a gente iniciaria uma possibilidade com a nutrição parenteral. E quais seriam as vias de acesso? A gente tem a via orogástrica, que é quando coloca a sondinha pela boca e vai até o estômago, e aí normalmente é indicado para os recém-nascidos de 0 a 28 dias. Passou para o lactente, a gente já pensa na outra via de acesso, que seria a nasogástrica, que seria passando a sondinha pelo nariz. E aí as indicações de terapia nutricional nessas crianças seriam anorexia ou perda de peso, um crescimento deficiente, gestão oral inadequada, desnutrição, estados hipercatabólicos, porque a gente precisa que aquela criança garanta aquele aporte calórico e proteico. Então, com a passagem da sonda, a gente tem uma garantia aumentada, doenças neurológicas, coma, obstruções esofágicas, cirurgia do TGI, cirurgia do intestino curto, fibrose cística e quimioterapia e radioterapia. As vias de acesso, como falei, nasogástrica, quando a gente percebe que aquele paciente vai ter um curto tempo, com a sondinha entre 3 a 4 semanas, administração por ingestão de bolo intermitente ou contínua, e o posicionamento da sonda é controlado pela aspiração do conteúdo gástrico, ou com ausculta ou com raio-x. Já na via de acesso nasoenteral, curto período de tempo entre 3 e 4 semanas, e a verificação de todas as sondas na posição interal, ela é feita através do raio-x. Temos também a gastrostomia e jejunostomia, que é quando a gente percebe que essa criança vai passar a se alimentar por um longo período, maior que 4 semanas. Então, essas crianças
para que a gente esteja evitando o risco de aspiração, perda de sonda. A indicação é que faça sim uma gastrostomia ou jejunostomia. Então, quando a gente tem uma criança com menor que 4 semanas, curto prazo, risco de aspiração, sonda nasoduodenal ou nasojejunal. Quando tem um curto prazo e não tem risco de aspiração, a gente coloca uma nasogástrica. Quando a gente pensa que essa nutrição enteral vai se prolongar por mais de 4 semanas, aí a gente pensa, se tiver risco de aspiração, uma jejunostomia, ou sem risco de aspiração, uma gastrostomia. As vantagens e desvantagens na posição gástrica, né? A vantagem maior, que tem uma maior tolerância às fórmulas, a gente consegue colocar fórmulas poliméricas sem prejuízo nenhum, fórmulas hiperosmolares, permite uma progressão mais rápida da dieta, ou seja, elas aceitam um volume mais aumentado, possibilita a introdução de grandes volumes e o fácil posicionamento da sonda. A desvantagem, um alto risco de aspiração em pacientes que têm alguma dificuldade neuromotora, de deglutição, ocorrências de tosse, náuseas e vômitos, tem a saída acidental, né, da sonda, e o risco de aspiração em pacientes que têm a mobilidade gástrica alterada ou reduzida. A vantagem e desvantagem da sonda duodenal ou jejunal, a maior vantagem é que tem um menor risco de aspiração, maior dificuldade da sonda acidental e permite a nutrição enteral quando a alimentação é inconveniente ou inoportuna a nível gástrico. A desvantagem, desalojamento acidental e requer dietas um pouquinho menos osmolares, a gente chama de hiposmolares, ou até mesmo de uma fórmula mais hidrolisada, se for o caso. Os métodos de administração seriam o método de bolos, que a gente utiliza uma seringa, gravitacional, contínua, quando fica na bomba de infusão, e a cíclica, que é aquela que permite, por exemplo, fazer 12 a 16 horas de dieta e pausar por um tempo. E é isso, espero que tenham gostado e obrigada.